Todos bem com a glória do Eterno? Amém. Então está algo diferente na igreja. Deus abençoe a todos. Que a paz e a graça seja em cada coração. Possamos nesse momento já ser tomados pela presença do Espírito Santo de Deus. Eles vão conectar aqui no canal do YouTube. Que Deus abençoe. Amém. Amados irmãos, peço desculpas, irmãos. Estamos fazendo uma obra lá dentro. O cheiro está muito forte. Como quarta-feira é um grupo de poucas pessoas, eu falei, olha, vamos fazer o culto lá fora. Mas pensa que nós gostoso é isso aqui, irmão. Ah, cultozinho assim é muito gostoso, é muito bom. Amém? Nós vamos orar. Nesse momento, nós já iniciamos o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Jeremias 29:13, ele diz, e a gente tem que crer na palavra do Senhor. Se a gente não crer na palavra do Senhor, não faz sentido estarmos aqui. Ela diz, me buscareis e me achareis, quando de todo o coração me buscareis. Então, se o nosso coração estiver totalmente voltado para Deus neste momento, nós vamos encontrar o Senhor. Encontrar o Senhor significa encontrar paz, encontrar o renovo. Por que o renovo? Porque somos bombardeados todo dia. Todo dia, legiões de espírito maligno trabalham 24 horas por dia, todos os dias, para tirar nossa paz, para nos oprimir, para nos abater. E quem é que nos sustenta? É o Senhor, é o renovo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A igreja não foi criada para Deus. Se fechar todas as igrejas do mundo, Ele é Deus, sim ou não? Sim. A igreja foi criada para nós. Sabe por quê? A gente vem arrebentado. A gente vem muitas das vezes quebrado. É verdade ou não é? Às vezes muitas das vezes sem força de abrir a boca para falar. A gente senta no cantinho, na oração, às vezes não consegue abrir a boca para orar, mas abre o coração. Aí no primeiro louvor já não consegue cantar, na metade do louvor já começa a sair alguma coisinha, no segundo você já é renovado, daqui a pouco vem a palavra, que parece que o pastor andou contigo do teu lado, a pessoa que pregou andou com você do teu lado, e aquela palavra é o Espírito falando, você sai renovado, vivificado. Por isso que o inimigo trabalha para você não estar aqui. Ele trabalha para que você não esteja no corpo. Você já leu a vida de Davi? Foi uma vida fácil? Não, muito difícil. Mas por que o salmista Davi diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Porque era o local que ele tinha paz. Ele fala no Salmo 27, uma coisa, pedi o Senhor e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então aproveita esse momento. O teu espírito, ele clama, papai. Esse momento o Senhor preparou para que seja você e ele adorando. Então se desprenda de tudo. Tudo. Trabalho, problema, e liga o seu coração com Deus. Derrame-se diante do Senhor. Faça Ele um incensário com o teu coração, com a tua adoração, e o Espírito Santo de Deus vai tocar em você. Eu não posso, mas Jesus pode. E Ele quer tocar na tua vida, Ele quer tocar no teu coração, Ele quer te trazer um renovo nesta noite. Amém? Vem orar. Dá início ao culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Novamente agradeço a compreensão dos irmãos que está com obra lá dentro, mas no domingo está tudo já funcionando normalmente. Amém? Vem para cá para o nosso culto maravilhoso, improvisado. Amém? Glória a Jesus. Amém. Senhor, graças a Ti damos, Senhor, por mais essa noite, Senhor. Senhor, que está fazendo Tua presença, pedindo perdão por nós. Amém. Perdoa, Senhor, tem misericórdia dos nossos filhos. Senhor, pedimos misericórdia para nossas vidas. Senhor, não somos filhos de Deus. Senhor, te pedimos que o Senhor já venha abençoar com mais inclusive, irmãos. Que não seja nada de nós, mas sim para o Senhor, de todo o coração. Meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, sua presença venha ser notória neste lugar. Que o Senhor venha, meu Pai, tomar nossos corações. Que nossos corações venham estar regozijante, meu Pai, com a sua alegria, com a alegria do teu Espírito, Senhor. Senhor, toma os louvores que serão entoados a Ti. Toma a palavra, Senhor. Toma cada um do teu servo em tuas mãos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, venha abençoar cada um que aqui está, Senhor. Senhor, sonda a nossa mente, nossos corações, que possamos dar, meu Pai, o melhor louvor, que entregar o nosso coração a Ti, meu Pai, o nosso corpo, meu Pai, o corpo, alma e espírito, que venhamos te adorar, meu Pai, na alegria, na beleza, meu Pai, da sua santidade. Amém. Eis-nos aqui, Senhor, para te adorar, te bendizer, te exaltar, meu Pai, e pedimos, meu Pai, receba cada louvor, cada adoração, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, eu te pedimos. Amém. Fique conosco, meu Pai. Amém. Amém. Deus abençoe, Maria. Irmãos, o som está bom? Está baixo, não? Está ótimo? Amém? Glória a Jesus. Vamos adorar o Senhor com o Salmo de número 3. Amém? Quantos sabem que o Salmo é uma adoração ao Senhor? Diga amém. Amém. Amém.
palavra fala que temos que adentrar os atos do Senhor com cânticos, com júbilos, com salmos. O Salmo 47 diz que temos que adorar o Senhor também com nossas palmas, amém? Glórias a Jesus. Aleluia. Irmãos, o banheiro lá dentro está liberado, tá? Está em obra lá, mas o corredor aqui, o banheiro só não pode pôr a mão nessa parede aqui, porque ela está molhada, tá? Salmo de número 3. Louvado seja o Senhor todos. Amém? Bênção. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem na minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és escudo, é um escudo para mim. A minha glória é o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos me deixam. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o seu povo, seja a tua bênção. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Bem, verdade é que tem sido difícil para muitos de nós. Na verdade, é como uma gangorra. Hoje os que estão bem, amanhã já não estão tão bem. Depois ficam bem de novo. Mas a palavra fala que os mais fortes ajudam os mais fracos. Não é isso? Então hoje você pode estar forte. Você vai ajudar aquele irmão que está fraco. Amanhã, se você estiver fraco, o irmão vai te ajudar. E de repente é aquele que você ajudou. Por isso que é bom sermos uns com os outros. Unidos. Seja tua Amém? Amém. Agora deitou e levantou porque o Senhor nos guardou. Tudo que o inimigo quer, irmãos, que a gente pense, é que Deus se esqueceu de nós. É que Deus não está vendo a nossa luta. Mas irmãos, irmã, olha o tamanho da sua luta. Olha o tamanho da sua adversidade. Você está vendo? O que explica você estar de pé em meio a tanta luta? É porque a mão do Senhor está te sustentando. Ele não falou que seria fácil em momento nenhum. Mas Ele falou que para todas essas coisas o Senhor te faria mais do que vitorioso. Você crê nisso? Então adore o Senhor com as suas palmas também. Amém? Glórias a Jesus. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Saúde os irmãos também do canal do YouTube. Vamos louvar o nome do Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, porque domínio e majestade. Estava procurando aqui a lista de louvor. Vamos louvar o Senhor com o hino 106 das nossas coletâneas, Meu Altar. Tem coletânea para todos?
E a gente diz que diante dele nós vamos nos quebrantar e permitir o agir dele. A palavra do Senhor vai dizer, Paulo, até um dia conversando com o pastor, ele me falou a passagem, mas eu não achei aqui. Se não me engano, ele falou que era 1 Coríntios 4. A palavra do Senhor vai dizer que, tendo pois essa excelência em vasos de barro, o Senhor nos fez como vasos de barro, para que quem cresça, quem seja glorificado, seja quem está dentro do vaso, que é a excelência de Cristo. E quando nós vamos para a passagem em que a mulher quebra o vaso aos pés do Senhor, esse vaso somos nós. E quando a mulher quebra o vaso aos pés do Senhor, o que exala é um cheiro bom. Então, os próprios discípulos falam, por que ela não vendeu esse vaso e ganhou dinheiro para vender aos pobres? Não, aquele vaso somos nós nos precisamos nos quebrantar aos pés do Senhor, para que a excelência dele, o cheiro de Cristo, exale nas nossas vidas. E quando nós falamos ao Senhor que nós vamos nos quebrantar, nós precisamos verdadeamente de corpo, alma e espírito nos quebrantar diante do Senhor. Porque só assim o cheiro dele o cheiro bom de Cristo vai exalar nas nossas vidas, o brilho do Espírito vai exalar sobre nós. Todos vão ver a glória do Senhor nas nossas vidas e só assim nós vamos poder testemunhar de Cristo. Amém. Por isso que esse louvor realmente é como se fosse uma oração ao Senhor. Diante do Senhor eu vou me quebrantar. E Cristo não despreza um coração quebrantado e contrito. Ele ouve a nossa oração. Às vezes nós achamos que o Senhor não está ouvindo, não estamos vendo, mas Ele está vendo, Ele está ouvindo porque Cristo ressuscitou. Cristo morreu por nós por amor, Ele ressuscitou. E quando Ele ressuscita, toda a glória, toda a honra, todo o louvor, todo o domínio e majestade é a Ele. Porque Ele teve esse poder. Sabe? Deus nos ama. Nunca ache que Deus não está te vendo. Porque Ele te amou com um amor com que ninguém te amou. E nunca vai te amar. Ele morreu na cruz, Ele se fez maldição por nós. Então quando o diabo coloca na tua cabeça que Deus não está te vendo, que Deus não está te ouvindo, que você está passando por uma luta e que Deus não está mais com você, não deixe isso ficar no teu coração. Porque Cristo com certeza está contigo. Aleluia. Ele está ao seu lado. Vamos louvar o ano 103, todo louvor seja dado a Deus. Porque verdadeiramente, todo louvor tem que ser dado a Ele. Porque Ele é o único digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de todo poder, de todo domínio e toda majestade. Por tudo que desejou em nossa
todo louvor tem que ser a Cristo, né? Tem uma passagem na minha cabeça que foi quando Jesus ele foi, antes de ser assunto aos céus, ele olha para os discípulos e ele dá o comando aos discípulos. Ele fala: curar os enfermos, expulsar os demônios, eis que vos dou poder e autoridade sobre todos os demônios para curar as doenças. E eis que eu estou convosco todos os dias das vossas vidas. Assim diz o Senhor Deus. Glória, pois a Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Somente glorifique, irmão, somente glorifique, irmão. Está passando pela luta, pelo vale, pela prova, pela tentação. Glorifica o nome do Senhor, porque a graça do Senhor se manifesta nas nossas vidas todos os dias. E nós não merecemos, e é aí que entra a graça. Porque nós entramos na presença do Senhor pela fé, mediante a graça. E por isso Cristo morreu. Então glorifica o nome do Senhor, independente de tudo que você estiver passando. Somente glorifique, somente louve. Adore ao Senhor, porque grande é o Senhor e muito digno de louvor. É o Senhor e muito digno de louvor. Aleluia. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Aleluia.
de dois gumes, que apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E a palavra do Senhor vai dizer em Apocalipse: eu sou o Senhor, e todos saberão que eu sou aquele que sou da mente e do coração. Tenha a certeza absoluta, plena, de que Ele está ouvindo a tua voz, o teu favor. Ele tem sondado o teu coração, amado. Nada passa, nada escapa aos olhos do Senhor. Mesmo que você ache que escapou, mesmo que você ache que Ele não já está mais te ouvindo, Ele não está mais te vendo. O Senhor, você não tem coisas mais importantes para fazer. Saiba que você é importante para Ele. Não há nada mais importante para Ele do que a sua melhor criação. Glória. Os olhos do Senhor estão nos olhando. Ele tem visto tudo que nós temos passado. Ele sabe que são momentos de luta, momentos trabalhosos. Ele sabe que no fim dos tempos seriam dias trabalhosos para nós. Que aumentaria a carga sobre as nossas vidas, mas ao mesmo tempo que aumenta a carga nesse mundo, Ele aumenta a graça sobre as nossas vidas. Ao mesmo tempo que aumenta a carga nesse mundo, o Senhor aumenta o seu cuidado com as nossas vidas. Ore ao Senhor enquanto Ele forma neste mundo. E ore com convicção de que Ele está te ouvindo com fé. Porque sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. Vamos agora no minuto 49.
Ele, quando estava passando por uma provação também, porque às vezes a gente acha, né, que quem está aqui é diferente, não passa por nada, mas passa também. Ele falou muito ao meu coração, porque nesse momento que eu estava passando, eu falei, o Senhor já não está mais comigo. Tudo estava desandando, e eu falei assim, eu fiz alguma coisa de errado, eu estou em pecado, porque eu não vejo mais saída, eu já não vejo mais solução para esse problema que se levantou, porque estava tudo uma bonança e do nada tudo desmoronou. E eu falei assim, parece que as mãos do Senhor já não estão mais na minha vida. Só que eu recebi uma palavra de um salmo, em que o Senhor falou assim para mim, te aquieta, aquietai, e saber que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado entre os gentios. Acalma o teu coração, porque eu estou fazendo. A partir daquela palavra eu falei assim, papai está comigo, então tá tudo bem. Até o momento eu falei, deu tudo errado, eu não sabia que Deus estava comigo. Sabe quando a fé aparece e desmorona? E sabe que Deus está contigo, você fala, não, o Senhor está comigo. Só que de repente começa a dar tudo tão errado que você fala assim, já não sei mais que Deus está comigo não, porque quando Deus está no barco tudo está tudo bem. Só que a gente esquece que a tempestade vem com Cristo no barco também. E aí, essa palavra que o Senhor falou comigo, eu entendo muitas outras. Eu ouvi esse hino e eu comecei a chorar. E eu fiz desse hino uma oração a Deus. Vamos jogar o hino de número 54. Eu choro exatamente da forma que esse hino escreve. A única certeza é que
Senhor? Amém. Glória a Jesus. Glória, glória a Deus. O Senhor está aqui. Ele diz na tua palavra. Quando nós reunimos em nome dele, ele disse, estaria presente. Ele está presente conosco. Ele está presente aqui neste lugar. Creia que ele já tem falado a cada coração. E ele vai continuar falando através da palavra. Senhor nosso Deus e Pai, te adoramos e bendizemos o teu nome, ó Deus. Bendizemos ao Senhor que é digno de toda honra, de toda glória. Porque, meu Senhor amado, tu fizeste, Senhor, o céu, o mar, a terra, tudo que há, Senhor amado, para a glória do teu nome. E o Senhor ainda nos fez, Senhor, semelhantes a ti. A única criatura que pode se dizer é semelhante ao Altíssimo. O Senhor, meu Pai querido, não precisava de cada um de nós. Tu não precisa de nada, mas nós precisamos de ti. O Senhor, meu Pai querido, com a sua glória, com a sua majestade. O Senhor não precisa do homem. Tu não precisa de glória do homem. O Senhor não precisa da nossa glória. Mas nós precisamos glorificar a Ti, adorar, como, meu Senhor, a natureza te adora, os pássaros, meu Senhor, toda a natureza te adora, toda a natureza te obedece a Tua voz. Nós queremos também, ó Deus querido, continuar, ó Deus Santo, te adorando. Pai, agora, meu Senhor amado, toma a tua, Senhor, a palavra que vem do alto, Pai. Toma, meu Senhor, o pregador. Toma aquele, meu Senhor amado, que se dispôs nesta noite para falar, ó Deus querido, da tua grandeza. Que o Senhor venha, meu Pai, anular, ó Pai querido, o homem. E venha, meu Senhor, o teu Espírito sobre ele. Seja, meu Senhor amado, teu querer e a tua vontade, porque tu conheces cada coração aqui. Tu sabes, Senhor amado, cada um, aquilo que cada um precisa ouvir, ó Deus. Tu conheces o teu povo, tu conheces do mais íntimo, meu Pai querido. Não permita, Senhor, que ninguém saia daqui da mesma maneira, mas venha, meu Senhor, fazer aquilo que te apraz, e que a palavra venha, meu Senhor, produzir fruto de arrependimento, que a palavra venha produzir, ó Deus querido, a cura, a libertação, que a palavra vai entrar, meu Senhor da glória, no íntimo de cada um, e vai fazer aquilo que cada um precisa, porque, meu Senhor amado, aquele que vai pregar, ele não sabe o que eu e que o teu povo aqui precisa, mas o Senhor sabe. Então usa ele com poder, com glória, com graça e com misericórdia para falar a cada coração nesta noite. Muito obrigada, meu Senhor da glória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sozinho aqui. Não estou vendo, vai falar baixo. Qual é? Som. Um minuto para ti. Salve, papai, Senhor. Amém. Primeiro de mundo, eu não planejava mas o Senhor tem misericórdia. Eu vou falar daquilo que eu estava meditando um tempo atrás. De repente serve de ensinamento para a igreja. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Jeremias, capítulo 24. Jeremias, capítulo 24.
e os trouxe à Babilônia. Um cesto tinha figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro cesto tinha figos muito maus, que não se podiam comer, maus que eram. E disse-me o Senhor: que vês tu, Jeremias? E eu disse: figos, os figos bons, muito bons, e os maus, muito maus, que não se podem comer, de maus que são. Então veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como a estes bons figos, assim conhecerei os de Judá, levados em cativeiro, e os que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Porei os olhos sobre eles, para o seu bem, e os farei voltar a essa terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei, e dar-lhes coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e servirão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. É isso. A igreja pode se sentar. É uma palavra que fala sobre frutas, né? No final da oração da nossa irmã Fátima, ela até falou, né, que possamos dar frutos, né, dignos de arrependimento. E a palavra do Senhor, ela nos compara a várias coisas, né? Uma hora nos compara com galhos, outra hora nos compara como uma árvore que tem que dar fruto, outra hora nos compara também, como aqui no caso, ao próprio fruto. E nada eu acho que foi escrito aqui à toa, porque quando eu comecei a ler a respeito do que está escrito aqui em Jeremias 24, eu comecei a pensar em qual era o plano de Deus para aquele povo, o povo de Israel. O povo de Israel, ele não foi escolhido, né, para ser mais um povo no meio da terra. Ele foi escolhido para ser um exemplo, para ser um espelho para as nações. Eles tinham que influenciar as nações. Eles tinham que ser bons frutos. E aí o que aconteceu, na verdade? Todos nós sabemos que não foi bem assim que aconteceu. Porque um povo que deveria influenciar foi muitas vezes influenciado. Um povo que deveria espalhar a palavra do Senhor, muitas vezes espalhou cultos pagãos. Só que isso estava acontecendo no povo de Israel. Hoje em dia nós vivemos uma outra situação. Hoje em dia a palavra do Senhor alcançou a todos nós. Então já não é mais só a responsabilidade de Israel ser espelho para as nações, é nossa responsabilidade. É a responsabilidade da igreja. E quando Jeremias tem essa visão, o Senhor quer mostrar para Jeremias como ele estava vendo a situação daquele povo naquele momento. Porque se nós pararmos para ver, a visão mostra duas cestas. Duas cestas de figos. E elas estavam aonde? Os cestos de figos, eles estavam no altar. Eles estavam lá no altar do Senhor. Parece como se fosse uma oferta ao Senhor. Que na verdade é o que todos nós somos. Entramos na igreja não é à toa. Entramos na igreja para nos oferecer, porque a palavra do Senhor diz que o nosso corpo é o que é o sacrifício, né? É o nosso culto racional ao nosso Deus. Só que aquele povo não percebeu isso, né? Há um tempo atrás eu, né, pela misericórdia do Senhor, também falei de uma outra oportunidade a respeito de como o povo às vezes confunde o que Deus quer na verdade. Deus quer o teu dinheiro. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você venha e faça e aconteça e faça muita... Não é exatamente isso que Deus quer. Primeiro, o Senhor quer te olhar como um bom fruto. Porque o bom fruto, ele também dá fruto. Porque da onde que vem a semente que brota a árvore, que faz a árvore crescer, se não é do próprio fruto? E o Senhor estava mostrando aqui nessa visão frutos muito bons, frutos excelentes. Que frutos excelentes eram esses? Se a gente começar a ler a palavra, né, a partir dali do início de Jeremias, a gente vai perceber que houve um momento, esse período onde Jeremias foi chamado a ser profeta, a pregar para o povo de Judá, era um período onde o povo ele estava se prostituindo de uma forma estrondosa, no meio, na cara de pau,
no meio de tudo, na frente do templo, dentro do átrio. O profeta Ezequiel vai mostrar isso mais à frente, né? Que até dentro dos próprios átrios do Senhor, dentro do local que deveria ser santo, ali dentro o pessoal já não tinha mais temor nenhum. Tinha mais temor nenhum. Só que aí vamos parar para pensar, olha que coisa engraçada. Não é para não dizer outra coisa, né? Porque na verdade não é engraçado. Isso aconteceu com o povo de Israel, mas isso acontece hoje? Será que acontece? Porque o Senhor escolheu um povo para ser exemplo, e aconteceu tudo isso. Hoje em dia, será que acontece? Porque hoje em dia o convite se estendeu a todos nós. Só que com o convite se estendendo, nós esperaríamos o quê? Um resultado diferente. Não, agora vai ser diferente. Mas vamos parar para pensar. O Evangelho está profanado? Tá. É muito difícil, meus irmãos, acharmos hoje uma igreja onde o Evangelho não está misturado com alguma coisa. É muito difícil nós acharmos uma igreja onde realmente se tem temor àquele a qual eles dizem que servem. São igrejas feitas para homens. A palavra vai mostrar que ali Judá não estava se preocupando em agradar a Deus. Estava se preocupando em agradar a eles mesmos. E o Senhor mostrava que, mas assim, mesmo no meio de tanto fruto ruim, ainda existiam alguns bons. Alguns frutos bons. Exemplo de fruto bom, Daniel. Daniel era um bom fruto. E onde é que Daniel estava? Daniel foi em uma das primeiras deportações para a Babilônia. E onde que o Senhor fala que esses frutos estavam? Lá na Babilônia. A maioria desses bons frutos estavam lá. Agora, qual era a proporção? Onde tinha mais gente? Em Judá ou deportado na Babilônia? Tinha mais gente em Judá. Qual é a maior parte? Qual é a maior quantidade? Fruto bom ou fruto ruim? Infelizmente, a maior quantidade é de frutos ruins. Israel tinha um objetivo, na qual o Senhor, em sua infinita sabedoria, sabia que eles não iriam cumprir. Mas a gente aqui vai agora criticar Israel, quando na própria palavra do Senhor fala que se na queda dele veio a nossa oportunidade de salvação, quanto mais na obediência deles, o que será que acontecerá? Uma bênção muito grande. Nós não estamos aqui em posição para julgar Israel de maneira alguma. Até porque, como já foi dito, da mesma forma que aconteceu com eles, acontece hoje em dia conosco. E aí, o que o Senhor já estava mostrando para Jeremias naquele momento? Eu não acredito em coincidência, meus irmãos. Eu acho que quando o Senhor ele dá uma representação na Bíblia, é trabalho nosso entender o que aquilo ali quer dizer. Ele não pega assim aleatoriamente, vou comparar vocês com um fruto, com um figo, fruto da videira aleatoriamente. Não. Vamos parar para pensar. O que tem, qual é a finalidade do fruto? O fruto é aquele resultado que uma árvore dá com o objetivo de se espalhar, de espalhar a semente. Esse é o objetivo do fruto. E por que o fruto tem aquela carne por volta dele? Porque senão não seria atrativo. Né? Não seria atrativo. Você pegaria um monte de semente e joga a semente fora. Assim, da mesma forma, os animais no campo não se atrairiam. E se a gente for parar e estudar um pouquinho ali de biologia, a gente vai ver que muitos animais eles comem o fruto. O sistema digestivo dele não destrói a semente. E quando eles jogam fora aquilo ali, eles estão lá polinizando. Aí em lugares onde aquela árvore, aqueles galhos nunca alcançariam. O objetivo do fruto é espalhar a semente. E a gente sabe que no Salmo 126 está dizendo que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará certamente trazendo consigo seus molhos. Então como que nós não vamos ver uma comparação dessa? Somos sim, meus irmãos, também como frutos. Somos sim, e o Senhor também nos enxerga da mesma forma que Ele estava enxergando esse povo aqui. Só que esse povo ele tinha vindo de uma situação complicada. Porque antes do rei Josias, que foi um dos reis daquele tempo, antes dele veio Manassés, que muitos aqui sabem, mas aqueles que não sabem foi um rei de Judá que, distribuiu, ele propagou muita
muita idolatria, muito culto a deuses estranhos. Ele contribuiu muito com uma obra contrária. Ele contaminou o povo de tal forma que mesmo depois que ele se arrependeu, o povo ainda assim não conseguiu se reverter daquilo tudo. Porque é isso que acontece. Os líderes, eles têm essa responsabilidade. Porque mesmo que algum líder desse que está pregando o evangelho profanado, que está pregando coisa errada, não sei o quê, se um dia ele vier se arrepender, olha o mal que ele fez. Como que vai reverter isso? Manassés não conseguiu reverter, mesmo se arrependendo. E olha o que ele fez com Judá. Depois veio o filho dele, Amon. E Amon também não quis saber de seguir o caminho bom. Apesar de ter tido um reinado por pouco tempo, Amon também quis profanar e não estava nem aí. Vamos profanar. E o que nós vemos hoje em dia, se não é exatamente isso? A gente vê tantas igrejas que têm alcance, têm realmente condições de fazer o evangelho ser ouvido a muitas pessoas. Outro dia eu estava vendo no YouTube, né? Alguns daqueles vídeos curtinhos que mostram um trecho de alguma coisa, e de um pastor lá mostrando um trecho de pregação. E aí eu ouvi o primeiro trecho de pregação, achei interessante, e falei, olha, parece que esse pastor está pregando uma linha correta. Mas logo depois já veio um outro texto, um outro trechinho. E o título desse trechinho, que no YouTube chama de short, né? Estava assim, santidade extrema. Eu até cheguei a comentar com o pastor, meu irmão Gilberto. Santidade extrema. Eu pensei assim, é agora que eu vou ver se esse pastor realmente está se preocupando com o evangelho de verdade ou se é ao contrário. E aí, meus irmãos, um pastor que estava pregando tudo certinho, quando chegou nesse momento de falar de santidade, aí ele começou a criticar aqueles que têm santidade extrema. Na cabeça dele, eu não sei nem de onde que vem santidade extrema. Quem aqui pode dizer que é santo? É difícil, meus irmãos. Imagina são extremamente santo. E aí ele começou a criticar diversos irmãos e irmãs que tomavam certas atitudes, né? Vou dar um exemplo, eu não tomo Coca-Cola, né? Porque é isso, porque é oferecido, não sei o quê. Não tem nada disso, não tem problema. Para que você vai se preocupar com isso? Ou seja, não tem esse negócio de santidade. E como é que a gente prega um negócio desse? Aí você vai ver o alcance de um vídeo de um pastor desse para mais de 400 mil. 400 mil pessoas viram aquilo ali. E quando eu fui nos comentários, a maioria aprovando. Por quê? Porque é melhor, meus irmãos. Eu vou te falar, é melhor para a nossa carne. É muito melhor. Seria muito melhor se fosse assim de verdade, se não tivesse que se preocupar com nada. Se a gente não tivesse que negar a nós mesmos. Quando Cristo fala que aquele que quer seguir a mim, negue-se a si mesmo. Seria muito mais fácil. E aquele pastor está pregando o evangelho da porta larga. É aquele que é fácil de você seguir. Vamos seguir que é fácil. O que resulta? Um evangelho assim, pregado dessa forma. Apodrecimento dentro da igreja. Os frutos são apodrecidos. E o pior, os frutos são apodrecidos. Mas eles não deixam de ser apresentados nos atos do Senhor. A pessoa está lá, podre, espiritualmente falando, cheio de fungo, né, espiritualmente falando, mas está nos atos do Senhor. Foi apresentado. Está lá como um sacrifício. Mas a culpa é da pessoa, ela não sabe, muitas vezes não sabe. Infelizmente, muitas vezes não sabe. Eu não posso dizer aqui se todos que estavam ali pecando em Judá sabiam ou não sabiam do que eles estavam fazendo. Afinal, como já foi dito, os líderes deles levaram eles também a pecar. O povo é povo, não tem jeito. O povo ele vai ser facilmente influenciado. Nós vemos hoje em dia como é fácil influenciar as grandes massas. Um líder carismático, ele consegue facilmente influenciar muita gente. Sobe lá, fala, agora o certo é esse, o errado é aquele. Coisas que às vezes as pessoas, a maioria achava que não concordava, mas porque aquela pessoa lá falou, porque aquele pastor lá falou, porque aquele profeta, porque aquele homem de Deus falou,
Ah, não, então vamos pensar bem, eu acho que está certo mesmo. As pessoas são influenciáveis. O povo de Judá foi totalmente influenciável por aqueles líderes. Mas a gente pode, colocar totalmente a culpa só nas lideranças, porque o povo poderia buscar o conhecimento correto. Mas a carne pede isso. A carne pede. Para que eu vou para uma igreja onde eu tenho que parar de fazer 1 milhão de coisas, que eu tenho que me negar a mim mesmo, a qual eu vou ter que parar de fazer um monte de coisas que eu gosto, a qual eu vou ter que parar de ver até mesmo um seriado, eu não vou poder mais ver um filme que eu gostava antes, eu não vou poder mais ir em tal lugar. Para que eu vou querer fazer isso se eu tenho uma outra igreja que diz que eu posso fazer tudo isso? E é contra isso que a igreja verdadeira, a igreja fiel, ela tem que lutar. Só que olha o palanque que os frutos ruins têm. São muito maiores, meus irmãos. Infelizmente, o número é maior. Por isso que o Senhor fala toda hora de remanescente do povo. São os remanescentes de Israel, são os remanescentes de Judá. São poucas pessoas, meus irmãos, infelizmente. Mas o Senhor, Ele prometeu aqui, Ele falou que cuidaria dos bons frutos. Amém. Independente se nós somos menor em quantidade, independente se a nossa igreja é muito menor do que uma igreja daquela que tem 10, 5 mil pessoas, o importante é que aqui haja bons frutos. O importante é que o Senhor olhe para cá e fale assim como Ele falou. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: como a esses bons figos, assim conhecerei aos de Judá levados em cativeiro, e que eu o enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Quem enviou os bons frutos para a terra dos caldeus? O Senhor está falando, eu o enviei. Foi da vontade do Senhor. Muitas vezes a gente pensa assim, mas eu não sou servo do Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu sou servo do Senhor, por que eu não tenho uma casa melhor? Por que eu não tenho um emprego melhor? Por que eu estou passando por essa dificuldade, por essa luta? E quanto que Daniel podia perguntar ao Senhor? Acabou de ser deportado, chegou lá, ele poderia se rebelar contra o Senhor, né? Senhor, tudo tenho feito direitinho, tenho servido a Ti. Daniel tinha o costume de orar periodicamente, certinho, fazendo tudo de maneira correta. E aí? Poderia indagar o Senhor e falar, então, quer saber? Já que eu já estou na Babilônia, já que Deus não me livrou da Babilônia, eu vou me misturar na Babilônia. Poderia ter feito isso, não poderia? Mas Daniel assentou no seu coração não se contaminar, porque ele sabia que o mesmo Deus que era com ele em Judá também seria com ele na Babilônia. Ele não tinha dúvida nenhuma disso. Meus irmãos, eu não sei se algum de vocês está passando aqui por um período assim, porque a Babilônia não foi agradável para Daniel, poderia ter sido muito pior, porque o Senhor estava com os olhos sobre ele, mas não foi agradável. A todo momento ele tinha uma luta ali, ele passou sim por provações, mas ele foi mais do que vencedor em todas elas. O fruto que ele tinha converteu toda aquela nação. Ele influenciou aquela nação. Foi ele que foi para lá influenciar, ele não foi influenciado. Quando Satanás, usando ali das astúcias dele, quis contaminar a Daniel, Daniel falou, não. É isso que nós devemos fazer, meus irmãos. Se nós somos bons frutos, se sabemos identificar que somos bons frutos, então não importa pelo que nós estamos passando. A nossa vitória não é aqui, a nossa vitória é a pátria celestial. Nós não vamos trocar alguma coisa de momento. Você vai viver quanto tempo? Vamos botar isso, você vai viver 50, 60, 70 anos, não sei. 100 anos que seja. O que são 100 anos comparado a uma eternidade? Não é nada. Não é nada. Mas Satanás está todo o tempo querendo fazer essa troca contigo. Olha só. Para que você está indo negócio de igreja? Para quê? É só dificuldade. É só problema. Até onde está te levando esse negócio de servir a Deus? E muitas vezes nós não olhamos para aquilo que o Senhor está fazendo. Não seguimos o exemplo de Daniel. Daniel estava no meio da Babilônia, mas ele foi fiel ao Senhor. Amém. E ele não era qualquer um não, meus irmãos. Porque a gente pode pensar assim,
Uma pessoa, vamos botar, não é questão de preconceito não, mas a gente sabe que uma pessoa menos instruída ela é mais fácil de se manipular. A pessoa ela não conhece muitas coisas, então você manipula ela com mais facilidade. Daniel não era qualquer um. Ele fazia parte de uma elite ali, dos melhores. O Nabucodonosor não mandou chamar qualquer um para a Babilônia. Mandou chamar os melhores, aqueles que tinham entendimento, aqueles que eram sábios, que poderiam ser instruídos na língua da Babilônia, ou seja, o mesmo potencial que nós temos de propagar a palavra do Senhor, nós também temos de destruir, de propagar o que é ruim, de fazer com que o nome do Senhor seja envergonhado, é o mesmo potencial. Imagina quando a palavra do Senhor fala que se as trevas que há em você, se aquilo que há em você são trevas, quão grandes são essas trevas? Ou seja, é aquele irmão que é muito usado pelo Senhor, que tem um chamado, né, que o Senhor tem mostrado a ele. Se aquele irmão apostatar da fé, ele vai ser agora uma arma na mão de Satanás tão grande, mas tão grande, que é dessa mesma forma na qual nós estamos tentando falar. Daniel, ele poderia ter sido usado dessa forma. Se ele apostatasse da fé, se ele negasse a Deus, ele seria uma arma poderosa na mão de Nabucodonosor. E esse era o objetivo dele. Nabucodonosor mandou dar tudo que era do rei para ele. Para ele se alimentar daquilo que eu me alimento, aquilo que me satisfaz. A igreja, ela não se satisfaz com o que satisfaz o mundo, ela se satisfaz com aquilo que vem do Senhor. Essa é daí que vem o nosso sustento, porque não adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, de nada vai adiantar. Vai adiantar o quê? Eu tenho uma Ferrari, eu tenho um apartamento, eu ter tanto, e quando for dormir à noite não ter paz, ficar pensando, o que está faltando na minha vida? O que vai adiantar eu não poder deixar a festa parar? Porque tem pessoas que vivem assim, festa. Então, a casa da pessoa é festa, virado de festa, virado de festa, virado... Por quê que tem que ser assim? Porque parou a festa, acabou a alegria. Por quê? Porque o alimento dessa pessoa está vindo do mundo, está vindo de Nabucodonosor, está vindo daquilo que não vem da parte do Senhor. É bom aos olhos humanos, aos olhos da carne, era o melhor alimento que tinha ali. Não tinha alimento melhor. Melhor bebida, melhor alimento. Mas e aí? Será que vale a pena? Certamente não, meu irmão. Certamente não vale a pena. O preço que o Senhor pagou por nós foi muito caro. Foi muito alto. Por quê? Porque durante todo esse tempo o povo estava aumentando essa dívida. A cada momento que nós pecamos, nós aumentamos a dívida. Vai aumentando a dívida. E vai aumentando. E é o mundo inteiro pecando. E olha aí, e Satanás como acusador, ele não esquece de nada não. Olha, ele fez isso tal dia, ele fez isso tal outro dia, ele pensou isso tal outro dia, ele falou isso tal outro dia. E aquela dívida aumentando, aquele rolo de dívida. Enquanto o Senhor Jesus, quando ele olhou aquilo, certamente falando com o Pai, ele falou, deixa que eu pago, eu posso pagar. E só ele poderia, meu Deus, só ele poderia nos fazer novamente bons frutos, porque todos pecamos, todos nós pecamos, estamos destituídos da glória do Senhor, da graça do Senhor. Mas pelo sacrifício de Cristo, mediante eu ouvir a palavra dele, porque Cristo é a própria palavra, dessa forma, aí sim, nós temos direito a essa salvação, que foi tão cara. Temos direito a realmente ser renovados como bons frutos, para que não importa onde onde eu esteja, onde você esteja, o Senhor faça como ele disse que faria para esse povo na Babilônia. Eu estou olhando, não importa, vai, eu estou te olhando. Eu estou permitindo que você passe por isso. Mas você não vai passar por isso como derrotado, você vai passar isso como vencedor. Daniel era vencedor, meus irmãos. No meio da Babilônia, deportado. O povo de Judá era visto como derrotado, mas Daniel era visto como um espírito excelente. Esse tem um espírito excelente. Esse tem entendimento. Esse é diferente. Ele não chama, quando precisaram chamar Daniel para interpretar, ele não chamaram assim, chama aquele lá,
aquele cativo que veio de Judá, aquele pobre coitado que veio de Judá, chama ele lá, que ele é escravo mesmo, ele vai ter que fazer o que eu mando, ele vai ter que interpretar o que eu mando. Não foi assim. Não foi assim que Daniel foi chamado, ó, chama ele, porque ele é sábio, porque o Senhor fala com ele, porque ele tem um espírito excelente. Na Babilônia, ele foi reconhecido assim. Da mesma forma, nós temos que ser reconhecidos assim, meus irmãos. Porque eu não falei daquela situação da biologia à toa, não. Porque vamos lá, qual é a maior obra que nós podemos fazer? Ir pregar o Evangelho. Essa é a maior obra. A maior obra não é eu ficar aqui tocando instrumento, não é nada disso. É ir e pregar o Evangelho. Como que nós vamos pregar o Evangelho? Porque a princípio, ninguém, homem nenhum, vai se sentir atraído por isso. Por quê? Todo na carne, todo ruim, acostumado a tirar prazer de outras coisas. Como que a pessoa vai dar ouvidos a você, que você vai vir falar exatamente o contrário? Você vai vir falar o seguinte: sabe isso tudo aí que você gosta? Nega isso aí tudo. Vamos começar, vou te mostrar uma outra forma de vida. Vou te mostrar um outro jeito de você ser feliz. Como que você vai convencer uma pessoa dessa? Mas quando nós pensamos em nós mesmos como frutos, o fruto ele tem algo para oferecer antes da semente. Da mesma forma, nós temos que ter algo para oferecer. A palavra do Senhor ela vai dizer em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Olha aí o que nós temos que oferecer. Todo esse tipo de coisa. A pessoa olha para você e fala: olha, não sei porquê, mas eu sinto paz quando eu estou perto de você. Olha, não sei porquê, mas eu queria assim ter essa paciência que você tem. Eu queria ter essa temperança que você tem. Olha, aquela pessoa é tão boa. Servo do Senhor. É assim que a gente vai atrair no primeiro momento. A pessoa vai querer saber: poxa, como é que pode? O mundo está caindo na cabeça. É doença, é praga, é falta de emprego, é um monte de coisa. E está aquele cidadão aí rindo. Aquilo, para ele não falta nada. Às vezes a pessoa está comendo só ovo em casa, mas está feliz. Mas está em paz. Enquanto aquele que tem um monte de coisa em casa, tem todo tipo de mantimento, está numa aflição, porque vai acontecer, que não sei o que vai vir, que governo, que não sei o que lá, enquanto isso o servo do Senhor lá, em paz. Isso é o que nós temos que transmitir para esse mundo. E transmitindo isso, certamente, nós vamos ter a oportunidade de fazer como eu falei lá escrito em Salmo 126, mostrar a preciosa semente que nós carregamos. É assim. Mas agora, quantos aqui de repente não tiveram essa experiência? Assim, meu Deus, olha, eu gosto de você, gostaria de ser assim igual a você. Por que você é tão feliz assim? Aí você tem uma brecha. Aí você vai falar da palavra do Senhor. É a melhor forma de evangelizar, é sendo um bom fruto. A pessoa vai olhar e vai se interessar. Agora, e o mau fruto? Aquele que está podre, porque Jeremias viu dois tipos. Os maus, eles não eram mais ou menos assim, sabe quando a fruta ela tem aquele pedacinho que você arranca com a faca, mas ainda tem um pedaço para se aproveitar? Segundo o que o Senhor mostrou para Jeremias, os frutos ruins eram tão ruins que não dava para comer parte nenhuma. Não dava para comer. Acabou a principal função do fruto. Como é que ele vai agora atrair o passarinho? Como é que ele vai agora atrair aquilo? Como é que ele vai efetuar e fazer aquilo que é o propósito dele? Que era permitir que a semente fosse passada. Como é que vai fazer? Está todo podre. Como é que vai fazer? Quando Satanás ele vem exatamente usando esse tipo de comparação para apodrecer. E se ele apodrece, você não consegue, meu irmão, você não consegue, minha irmã, transmitir a palavra do Senhor. Na verdade, muitas das vezes nós envergonhamos o nome do Senhor assim. Você é crente? Você? Eu lembro, eu estava na quarta série. Eu nasci na igreja, né?
assim, não posso dizer que eu sempre fui igreja, porque eu realmente não conhecia muito não. Como eu falei, estava em umas igrejas que não ensinam nada com nada. E na quarta série, eu criança, eu lembro disso, eu gostava do mesmo desenho que o mundano gostava, eu gostava da mesma música que o mundano gostava, eu usava roupa parecida. Aí teve um dia que surgiu um assunto lá, e naquela época, falaram de Deus. Aí eu falei assim, eu sou cristão. Um deles olhou, um dos piores, hein? Um dos piores olhou para mim e falou, você é cristão? Quarta série, meus irmãos, uma criança olhou para uma outra criança e falou, você é cristão? Olha aí, podre. Já podre, pequeno, já era uma cereja podre, não é? Uma cerolinha podre, sem parte nenhuma boa. Mas e aí? Como é que eu ia ganhar uma pessoa dessa? Porque se eu desse um bom testemunho, se eu tivesse ali como um bom fruto, certamente eu seria reconhecido. Certamente fala, não vamos brincar com o Andrei não, porque o pessoal fala, ele é crente, né? ele é crente, ele é evangélico. E é exatamente dessa forma que nós temos que ser reconhecidos. Olha, não vamos brincar com ele não, porque ele é crente, ele é servo do Senhor. É dessa forma que o mundo ele tem que olhar para nós e ver exatamente o que eles tinham que ver na época em Israel. Olha, não vamos levar esses altares de Moloque lá para dentro não, porque lá eles são sérios. Olha, não vamos nem tentar falar para eles de Astarote, não vamos nem tentar falar para eles desses deuses, né, desses demônios, porque eles são sérios, eles não vão aceitar, eles nem tentariam. Mas olha a diferença, maus frutos, sabiam que ia dar certo. E aí, como é que eu conquisto uma pessoa? Como é que eu ganho uma alma para Deus? Se eu tiver tudo errado, todo podre. E Satanás ele quer exatamente fazer isso. Quebrar o objetivo a qual eu e você fomos feitos. Fomos feitos para adorar o Senhor e para espalhar a palavra dele. Para espalhar essa semente. Para sermos bons frutos. Porque o bom fruto certamente dará bons frutos. Bom fruto, ele dará bons frutos. É dali que vai sair a árvore, que vai dar outro fruto, que vai dar outro. É um ciclo, meus irmãos. É um ciclo que não adianta Satanás tentar parar. Quando o fruto é bom, não adianta. Ele vai dar bons frutos, ele vai dar perpetuar a obra, ele vai levar a palavra. Glória a Deus. A pessoa ela vai olhar para você e vai falar, não, eu quero conhecer esse Deus. Eu quero saber como é que faz para ter uma vida dessa igual a tua. Olha, essa pessoa verdadeiramente é servo do Senhor, é serva do Senhor. Dessa forma, nós faremos aquilo que nós fomos feitos para ser feitos. Isso, são 9. Olha, eu peço perdão, né, está me estendendo demais, mas eu só vou ler, meus irmãos, rapidamente. Ainda bem que eu olhei aqui o relógio, se ele tiver certo, já são quase 9 horas. Vou ler aqui rapidamente só o que acontece aqui quando verdadeiramente somos bons frutos. Na palavra do Senhor tem vários exemplos, né? Mas quando eu estava meditando nessa palavra, na qual eu não tive nem tempo de falar tudo, mas amém? Eu vou ler aqui para os irmãos. Os irmãos não precisam abrir não, que é uma palavra conhecida. Mas olha aqui, olha como é que um bom fruto age. Atos 3, ora, Pedro e João subiam juntos ao templo da divindade, ao templo, à hora da oração, sendo a hora 9. Estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre da sua mãe, ao qual diariamente punham a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo, ao qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro, fixando os olhos nele, com João, disse, olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então disse Pedro, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Todos nós sabemos que aquele homem saiu dali andando e louvando ao Senhor. Prata
prata e ouro nós realmente não vamos ter para esse mundo, meus irmãos. E isso aí, o mundo já tenta enganar mesmo. É o que o mundo tem para oferecer. Mas aquilo que nós temos, assim como Pedro e como João falaram aqui, isso nós temos que oferecer. Que é o que? Em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda, em nome de Jesus Cristo. Seja liberto. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Largue o pecado e segue a Cristo assim como eu sigo. É isso que nós temos que ter para oferecer o bom fruto. Ele tem isso para oferecer. E mais na frente da palavra nós vamos ver que o povo tentou até idolatrar eles. Né? E ele fala assim: por que vocês estão olhando para nós como se fosse nós que tivéssemos feito alguma coisa? Que o bom fruto também sabe disso, que toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor. Somente a Ele. O bom fruto sabe disso. Por que está olhando para? Por que você olha para mim? Por que você olha para nós como se fosse nós? Como se fôssemos nós que tivéssemos feito alguma coisa? Quem fez foi o Senhor. Que possamos entender, meus irmãos, que é importante verdadeiramente não nos deixarmos contaminar, sermos bons frutos, porque dessa forma atingiremos o nosso objetivo, que é pregar o Evangelho com eficiência, com eficácia. Amém? Amém. Aleluia, Deus. Amém, igreja? Amém. Que bênção, né? A palavra do Senhor é viva e eficaz, é mais penetrante que espada afiada de 2 gumes, e o segredo da vitória. As pessoas falam que o segredo da vitória é campanha, corrente, monte, azeite. Subir no monte é bom. Maravilhoso se separar no monte para orar, para buscar a face do Senhor, não é? É. Mas se você também entrar no teu quarto, fechar a tua porta, como diz Mateus 6,6, e falar com o teu Deus, o Senhor também te visita. Porque o critério não é um monte ou quarto. O critério é o coração. Buscareis e achareis, onde todo o coração Sim, buscar. me buscareis. O segredo da vitória é na santificação, porque Deus é um Deus santo, inculpável e irrepreensível. E toda árvore ela se conhece pelo seu fruto. A melhor maneira de nós evangelizarmos é através do nosso testemunho. Essa moça aqui é minha irmã. Dá para ver a semelhança da beleza? Ela é minha irmã e não foi fácil trazê-la para Cristo. Porque durante muitos anos ela achou que estava servindo a Jesus. Não foi fácil, mas houve um momento na minha vida de posicionamento que ela viu Cristo em mim. E a coisa mais difícil do mundo é você pastorear a sua família. Porque a sua família te conhece. A igreja não conhece, mas a família ela te conhece. Né? E pela graça de Deus eu tenho o prazer de pastorear o meu pai, meus irmãos, para a glória do Eterno. Somos perfeitos? Não somos. Mas procuramos dar exemplo, procuramos viver a palavra de Deus, mas não dar exemplo para que as pessoas nos admirem, para que as pessoas nos usem como exemplo. Não, mas primeiramente para agradar a Deus. Primeiramente para que o Senhor possa olhar e se agradar de nós, como um pai se agrada daquele filho que faz as coisas corretas. A palavra do Senhor vai falar em 2 Coríntios, no capítulo 6, ele vai falar que comunhão da luz com as trevas, do santo com o profano, de Deus e Belial. Não se enfiem no julgo desigual a alguns ímpios, ou seja, não tem as mesmas práticas. A palavra diz isso. E o Senhor fala assim: olha, sai do meio deles. Não é que eu não vou ter um amigo ímpio, eu vou ter porque eu tenho que ganhar para Jesus, mas as práticas que a palavra condena, elas não condizem a mim. E a palavra fala a recompensa disso. Qual é a recompensa? O Senhor fala em 2 Coríntios 6, ele diz assim: olha, desta maneira eu serei para vós Deus, e vós será para mim filhos. Você está entendendo, irmão? Está vivendo o impossível aí? É impossível para mim? É impossível para ti? Ele vai ser Deus. Aleluia. E Deus, irmãos, ele move o impossível. Mas antes dele ser Deus, ele pede para mim ser filho. Quem está compreendendo, diga amém? Amém. A palavra fala em Hebreus 12, que o pai açoita e corrige o filho que ama. O que aceita a correção é filho, o que não aceita a correção é mais nada, não filhos. E a grande maioria que carrega a Bíblia, a grande maioria que está dentro da igreja, a grande maioria que desenvolve uma função, está longe de ser filho. Porque é santo dentro das 4 paredes da igreja, mas lá fora tem sido profano. As coisas não têm acontecido.
Você quer ver uma coisa? A palavra fala que o fruto do Espírito Santo é o quê? Gozo. Gozo é algo que está além da alegria. É gozo, paz, é longanimidade, é benignidade, é fé, é mansidão, é temperança, domínio próprio. Irmãos, é tudo que a gente precisa. É tudo que o ser humano precisa. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão. A gente vive um momento em que a maioria das pessoas estão depressivas. Remédio para isso, remédio para aquilo, antidepressivo, síndrome do pânico, ausência do quê? Do Espírito Santo de Deus. Mas é fruto de quê? Do Espírito. Imagina o mundo está caindo à tua volta. Você tem paz. Por que você tem paz? Porque você tem o Espírito. E o Espírito, ele te dá equilíbrio, ele sabe, ele te mostra que é um Deus no controle, que é um Deus que guerreia, que é um Deus que guarda, que é um Deus que não permite que nada aconteça além daquilo que você suporte. Há um Espírito que te traz equilíbrio, que ele está usando aquela situação para te moldar, para te aperfeiçoar, ou até mesmo, acredite, te preparar para algo maior lá na frente. Aleluia. Porque, irmãos, tudo que nós recebemos do Senhor é algo grande demais. E a Bíblia fala que é muito dado, muito lhe será cobrado. E muitas das vezes a gente não está preparado para receber as bênçãos do Senhor. A gente vai administrar de forma errada, a gente vai jogar fora. Então, muitas das vezes as situações elas te preparam para a bênção. Quando a bênção vem na sua mão, você está preparado para isso. Então, qual é o segredo de ter um Deus presente em nossas vidas? Sermos filhos. Não se contaminar. Ser servo, não ter vergonha de confessar o Senhor. Porque o Senhor ele não teve vergonha de confessar cada um de nós na cruz do Calvário. Então, muitas das coisas que acontecem em nossas vidas é a ausência de Deus em nossas vidas, que a ausência de Deus na nossa vida é porque Ele faz exceção de pessoas, porque as nossas atitudes não agradam e acaba distanciando Deus da gente. Mas, na verdade, se distanciando nós de Deus, se distanciou do gozo, da paz, da longanimidade, da fé, da mansidão. Longe de Deus, quem se aproxima? Satanás. É o diabo que se aproxima. Ninguém liga para você, ninguém vê o teu problema, ninguém está nem aí. Eu vou acabar com a minha vida, eu vou embora, eu vou sair de casa, eu vou fazer, eu vou acontecer, porque o diabo quer isso. É isso que o inimigo quer, mas se aproxima de Deus. Toma os seus pés no chão. Não esquece de Deus, não. Não dorme sem orar. Não levante da tua cama sem falar com Deus. Agregue na sua vida a leitura da palavra. Arranca da tua vida o que não glorifica o nome do Senhor. Irmãos, se você fizer isso, em uma semana tu vê resultado já. Quando você assenta no teu coração fazer isso, o resultado é quase que imediato. Você não começa a ver as bênçãos do Senhor. Eu não estou falando de riqueza, eu estou falando de prosperidade, eu estou falando de solução. E o Espírito ele traz solução. Porque Deus, irmão, Ele não se alegra na tristeza de ninguém, com a dor de ninguém. Amém? Amém. Ele te trouxe aqui hoje para que você não venha sair da maneira que entrou. Mas você possa sair curado, liberto, restaurado, vivificado, renovado para as bênçãos do Senhor. Não vou mentir para você, vai vir lutas. Mas em Cristo, querido, em todas elas, Deus te faz mais feliz do que Deus. Amém? Por onde quer que eu vá, com Cristo eu estarei. Não importa o que vier, Ele me ajudará. Amém? Mesmo que minha vida no mundo chegue ao fim, terei uma nova vida eterna com Jesus. Amém? Quer ser feliz? Canta como eu. Sabe que Jesus por ti morreu. Se comigo. Graças a Deus. Vamos repetir. Glória a Jesus. Presta atenção. Cristo estarei.
Aleluia. A palavra do Senhor fala assim, Salmo 139, quem conhece? Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu me cerca de perto. Se subir aos céus, tu estás. Se no céu fizer minha cama, tu também estás. Se tomar as asas da alva, ali tu também estás. Para onde irei do teu espírito, para onde fugirei da tua face? Da ausência, para mim, maravilhosíssima, tão alta que eu não posso alcançar. Quando estava sendo entretecido no ventre da minha mãe, a minha vida, Aleluia. o Senhor escreveu em mim. Então o Senhor conhece a sua vida. Mas muitas das vezes nós nos desviamos daquilo que Deus escreveu, daquilo que Deus Ele propôs para nós. Eu quero o melhor para minha filha, eu quero que ela se forme, eu quero que ela tenha um bom casamento. Esse é o meu propósito para ela, não é isso? Se ela seguir os meus conselhos, não é isso? Porque a palavra fala em Provérbios que os ensinamentos dos pais são como o mandamento do Senhor. Ela irá bem, esse projeto vai se cumprir, mas se ela se desviar, se cumpre. Quantos filhos se perderam pelo caminho? Mas se Deus, Ele escreveu a sua vida, a sua história, que no meio dela terá algumas barreiras, mas Ele também, quando escreveu, vem nessa barreira, já colocou a solução para ti. Ele colocou a solução para ti, porque Ele tem o controle de tudo. Toda a sua vida está nas mãos dele. O que você precisa fazer é confiar e obedecer a direção que Ele tem para ti. Porque a direção de Deus para as nossas vidas não é para nos fazer escravos, mas a direção que Ele dá é uma direção protetora de pai para com filho. E aqui o Senhor está mandando falar para vocês, sim. É o Senhor falando para ti. Às vezes nós nos desviamos daquilo que é o propósito. O Senhor tem que trazer. Então Ele permite que as coisas aconteçam. Ele quer que venha um amor, mas às vezes Ele permite a dor, e a dor é um amor dele para não deixar se perder. Quando você foi formado no ventre de sua mãe, eu tudo via, já te
Ou vem para Cristo, se lança aos pés dele, nos braços dele, fala: Senhor, eu confio em ti, cuida de mim. Pai querido, Deus Santo, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, tu és meu Pai amado, o princípio e o fim, o primeiro e verdadeiro, o alfa e o ômega. Conhece, meu Pai, sonda cada coração, cada vida, conhece, Deus, cada necessidade. Pai querido, cada vida que aqui está, o Senhor trouxe, pois tu tem um propósito. Opera na vida de cada um o teu querer, operar na vida de cada uma a tua vontade, Deus amado. E a tua vontade, segundo a tua palavra, Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A tua vontade, meu Pai amado, ela engloba, Senhor, trazer alegria em nossos corações. Pai querido, ela engloba, meu Pai amado, trazer um novo nascimento, nome escrito no livro da vida, nos encher com o teu Espírito. Pai querido, estar na direção, meu Pai, do teu Espírito, Senhor, é receber a tua palavra de Isaías 41, que diz: o Senhor teu Deus te tomou pela tua mão, a tua mão direita, digo: não temas, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra, não desista. Aleluia, Senhor, está na tua presença, meu Pai, é aceitar que o Senhor nos coloque debaixo das tuas asas. Como assim estamos pedindo debaixo da asa da Maria, Senhor? Pai querido, está na tua presença, meu Pai, é aceitar que o Senhor acampa os teus anjos ao nosso redor. É aceitar, meu Pai, que o pão esteja em nossa mesa. É aceitar, meu Pai, que o Senhor guarde a nossa entrada, a nossa saída, o nosso deitar e o nosso levantar. É aceitar o equilíbrio necessário nos momentos difíceis. É aceitar, meu Pai, a paz em nosso coração nos momentos de guerra, Senhor. É te confessar, é dizer não somente que te ama, mas viver esse amor, meu Pai amado. Viver, Senhor, não tem medo de dizer: eu sou servo, eu sou serva, eu sou lavado e remido no sangue de Cristo, eu amo aquele que por mim se entregou e me amou primeiro. Ah, Deus trabalha em cada vida, ah, Deus vai trabalhando em cada coração, meu Pai. Deus amado, nós não podemos, Pai querido, adentrar os corações, mas o Senhor pode. Ah, Deus, o Senhor pode, o Senhor pode transformar o lamento em baile, a tristeza e a alegria. Pai, o Senhor nos amou tanto, 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 que entregou seu Filho por nós. Aquele que dos mortos ressuscitou está presente neste lugar, para através do teu Espírito trazer neste momento o novo, oh aleluia, o renovo. Ah, Pai querido, o acalento. Ah, Espírito Santo de Deus, vai vivificando, vai restaurando, Senhor. Toca neste coração.
foi para receber hoje a tua vida, foi para receber a tua graça, foi para receber a tua paz, foi para que elas pudessem sair daqui na certeza que não estão mais perdidas, porque o Senhor as encontrou nesta noite. O Senhor as trouxe para mostrar o quanto o Senhor ama, o quanto o Senhor guarda. Do contrário, meu Pai, nenhum de nós não estaria aqui de pé, já tinha sucumbido há muito tempo. Na verdade, Senhor, muitos de nós vivemos a vontade permissiva, não a vontade plena. Mas a tua vontade plena é que a enfermidade da alma nesta noite seja curada. Muitas coisas ainda se acertar, Senhor, mas quando a tua presença entra, o que sentimos de imediato é a paz. Como o Senhor mesmo disse, a minha paz eu vos dou, não falador como o mundo a dar. Porque a paz do mundo é passageira, Senhor. Então enche os corações da tua paz, da tua graça, da tua unção. Repreende agora na autoridade que é no nome de Jesus toda a potestade maligna, todo espírito de enfermidade da alma, todo espírito de depressão, todo espírito de suicídio, de angústia, seja repreendido na autoridade que é no nome de Jesus. Seja tomado da tua presença, seja tomado da tua graça, Senhor Jesus, que a tua glória resplandeça de tal maneira em cada vida, que o espírito maligno não suporte a tua glória e deva ter em retirada. Que o Senhor possa, meu Pai, lembrar cada lar neste momento, jogando por terra todo espírito de contenda, de discórdia. Pai, que o Senhor pode jogar todo espírito de enfermidade, tocando no sangue, nas artérias, nas veias, nos órgãos, nos tecidos, meu Pai, anulando toda a palavra de maldição que foi lançada, toda a palavra contrária, toda a bruxaria, toda a feitiçaria, toda a tumbaria. Porque tu és o Deus que quebra o arco, quebra a lança, desfaz o laço. Tu és o Deus que se manifestou para te fazer toda a obra maligna. Deus, tu sonda cada vida. O Senhor sabe cada uma delas e como que entrou hoje. Por isso eu as entrego em tuas mãos. Porque eu creio no teu poder, eu creio no teu agir, eu creio na tua graça. Eu creio, meu Pai, que como o martelo que esmiuça a penha, tu esmiuçaste cadeia nesta noite. Tu desfez laço nesta noite, meu Pai. Eu creio, meu Pai, que o teu Espírito já está trabalhando em cada coração. Porque bem-aventurado aquele que não viu e creu. Cuida do teu povo. Os que estão conectados também pelo canal do YouTube, opera lá na sala deles, no quarto, onde estiver assistindo. Porque tu és Deus, tu podes, tu és Deus do impossível, Senhor. Tu és Deus do impossível, Pai. E nós confiamos em Ti. Glória a Deus. Faça não porque merecemos, mas faça pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua bondade. Contemple esse coração, Pai. Olha como está. Contempla, Deus, esta dor. Porque se estão aqui é porque, meu Pai amado, confiam em Ti. Se estão aqui, meu, é porque se lembraram quem Tu és, do momento que estiverem em Tua presença. Pessoas, meu Pai amado, que já têm experimentado do Teu agir, do Teu mover, porque Tu fazes questão de mostrar que Tu és Deus, que Tu és o Senhor, e que não há outro caminho sem Ti. Em Ti está a vida verdadeira, em Ti está a verdade, em Ti está a vida, o caminho verdadeiro que contou, Pai. Despede cada um debaixo da Tua graça. Dê um final de semana de bênção, de vitória, de livramento. Culto acabando um pouco mais tarde, Senhor. Mas que o Senhor venha cegar o inimigo. E capaz que excede todo entendimento, venha acompanhá-los até o seu lar, até a sua casa. Acompanhados de uma noite de bênção, de vitória. Acompanhados de um fardo leve e não pesado. De um coração alegre e não triste. De uma alma liberta, não aprisionada. Porque é poder no nome de Jesus. Eu sei que tu estás presente nesse lugar, porque a tua palavra garante, não é Deus, mais bem que teu nome e o Senhor se faz presente. Tome cada vida, Senhor. Derrame sobre cada uma delas a tua bênção, a tua graça, o teu perdão, a tua misericórdia, a tua alegria, a tua paz. Eu oro, Senhor amado, e no nome do Senhor Jesus Cristo seja abençoada a tua igreja. Eu oro em primeiro este culto em tuas mãos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. E com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as nossas comunhões, consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja, todos que aqui nos visitam, todos que nos
nos acompanham pelo canal. Se você assim crê, diga amém. Amém. Porque a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus Jesus. subiu por nós. Quem será contra Quem operou no nós? nosso Deus? Quem impedirá? Operando no nosso Deus? Quem impedirá? Quem operou na tua vida hoje? Jesus. Creia nisso. Deus abençoe com a Jesus. Amém. Fiquem todos na paz. Irmãos,